Olá, olá, você que nos acompanha. Estamos iniciando agora mais um podcast muito especial. E hoje aqui, que na realidade foi um convite muito especial nosso para esse convidado de hoje. Eu quero apresentar novamente aqui para você que nos acompanha o ex-governador Marcelo de Carvalho Miranda, que não tem como não tratá-lo de governador Marcelo Miranda, né? Eu queria dizer para você que nos acompanha que o convite foi feito da seguinte forma: governador, quero que o senhor venha ao nosso podcast para abrir o coração, e quem vai conduzir aqui a conversa é o senhor, falar daquilo que o senhor tem vontade de que as pessoas do Tocantinense saibam, que as pessoas possam conhecer mais um pouco de Marcelo Miranda nesses últimos dias, como tem sido, como são as perspectivas. E estamos aqui. Muito prazer, muito obrigado por tê-lo aqui novamente. Bem, primeiramente eu quero agradecer a Deus, Jerônimo, por mais essa oportunidade de nos reencontrarmos. Ao cumprimentá-lo, quero estender os cumprimentos à sua equipe, e que me traz aqui para lhe cumprimentar, que são os seus filhos, sua família, que está integrada, trabalhando juntos. Isso é muito bom, isso é muito bonito. Isso é um bom exemplo para todos nós que temos filhos, dessa integração familiar. Então eu quero saudá-los também. Agradecer pelo convite honroso, quer dizer, nós que estamos hoje, eu sempre brinco, e aqui me lembro bem o doutor Júlio Resplande, ex-deputado, ex-desembargador, sempre dizia assim: o Planalto e a planície. Quando você está no Planalto, quando tem um mandato eletivo, você está no Planalto. Quando você deixa, você está na planície. Mas é uma planície gostosa, uma planície de muitas reflexões, de muitas observações, de continuar tendo contato com as pessoas. Isso é muito gostoso, é muito bacana. Então o seu convite me traz, mais uma vez, boas recordações do passado bem próximo, quando eu fui um dos primeiros convidados para a inauguração do seu podcast. Podcast, isso. Desculpa. Entendeu? Com isso nos trouxe, e eu sou uma pessoa, as pessoas, Marcelo fica sumido, não, mas eu estou sempre observando, eu sempre fui um cara detalhista, observador, certo? No meu silêncio. E a gente observa a evolução da mídia, a evolução a tecnologia avançou muito. E esse programa de vocês, ele nos traz a certeza que você, como você disse, fique à vontade. Você fica tranquilo, sereno, que você pode estar novamente sendo reintegrado, certo? Não digo não é só a sociedade, não, mas no cenário político. Nós que somos políticos, gostamos de fazer política, nunca numa rodada não se deixa de fazer política. Você começa a fazer política dentro de casa. Mas o importante é você falar da sua família, o importante é você falar do seu dia a dia, o que você está fazendo, o que você está pensando, você recordar um passado bem próximo e contar história. Hoje, nós temos que contar história. Eu me permita, com muito respeito, e lógico que nós todos temos gratidão eu vou começar dizendo, pelos entes queridos que nos deixaram, como meu pai, como o ex-governador Siqueira Campos e tantos outros líderes, mas Jerônimo, eu estava no velório do ex-governador Siqueira Campos e uma repórter disse para mim, fora do áudio: governador Marcelo Miranda, o senhor sabe que o senhor é uma das únicas pessoas que podem falar nesse estado? Eu fiquei assim pensando, por que será? Não, porque o senhor tem uma história a ser contada. O Siqueira tem história, o Brito Miranda tem história, vários líderes políticos que aqui nos deixaram, já estão nos braços do nosso Pai Celestial, marcaram a sua história. Então o senhor é um dos políticos que pode contar muita história. E eu realmente me conscientizei que eu posso contar muita coisa, posso falar, passamos por momentos difíceis, mas também as vitórias foram bem maiores. As vitórias estão sendo bem maiores, porque o nosso bom Deus nos ilumina. E você tem que ter fé, força e coragem para enfrentar o dia a dia. E a gente que acompanha e tem acompanhado a sua história, né? Do pouco que eu acompanhei, tem tido realmente uma vida de muita, podemos dizer assim, até de perseguição mesmo, né?
E pessoas que parece que dedicaram a vida para tentar atrapalhar a sua luta. Jerônimo, e as pessoas que nos assistem, o homem público, quando você está na política, hoje eu posso dizer, eu estou com 62 anos de idade. Eu comecei minha vida pública com 20 e poucos anos. Para não dizer que em 1962 meu pai era deputado e eu tinha 1 ano de idade. Então eu vivi e convivi no meio político. Eu praticamente fui criado dentro da Assembleia Legislativa de Goiás. Naquela época, aqui era Goiás. Entendeu? Então eu sempre tive uma boa convivência com os líderes políticos, tanto de Goiás daquela época, como do Tocantins hoje, e no cenário nacional, que eu tive essa oportunidade de ter uma carreira como deputado estadual e depois como governador. Então eu posso dizer que eu conheço o Brasil, eu conheço os líderes do passado e os líderes do presente, e que nós estamos carentes de lideranças novas. Nós precisamos entender isso nesse momento, independente de quem está quem é o presidente da República, quem é o governador, quem é o deputado, etc., o vereador, o prefeito, etc. Não. Então, eu realmente, quando eu entrei na vida pública, logo me casei, daí 1 ano depois eu me casei, eu me casei logo depois, no ano seguinte, eu já entrei na vida pública. Mas sempre acompanhava meu pai. A minha história vocês já conhecem, muita gente já conhece. Mas as novas gerações precisam conhecer a verdadeira história dos líderes que passaram e dos líderes atuais e dos futuros líderes. Porque quando eu falo líder, não é só na política, no ter cargo eletivo, não. É a política caseira, de casa, da família. São os setores, todos os setores que compõem o nosso dia a dia. Certo? Quando eu falo setores, são pessoas que realmente lidam no dia a dia no seu trabalho. Entendeu? Todos os segmentos organizados da sociedade. E quando eu entrei na política, eu sabia que nós teríamos embates. Por quê? Porque você não tem, eu não dizer, inimigos pessoais. Você tem um ou outro, pode ser que se torne seu inimigo. Mas na política, você tem os seus adversários. E hora depois da eleição, passadas as eleições, você procura tentar minimizar algo. E eu sempre fui de tentar ser coerente nas minhas colocações, sempre gostei de fazer uma política tranquila, serena, sem ataques. Mas tive realmente, por que não dizer, a gente tem aquelas pessoas que veio ao mundo para perseguir. Aí eu vou perseguir. Eu estou nessa profissão para perseguir. Eu estou nessa profissão aqui para tentar resgatar algo que eu preciso resgatar. E só resgato se eu perseguir o fulano de tal. E eu confesso a todas as pessoas que nos ouvem nesse momento, nos assistem, que eu não quero, nunca disse isso, ser vítima, ser vitimizado. Não. Mas eu, como pai de família, eu sei o que eu já passei. Eu sei o que a minha família já passou. Eu sei o que nós passamos. Eu não desejo para ninguém o que eu já passei. Mas sabe que tudo isso, eu viro a página. Eu viro a página e digo assim, poxa vida, mas eu já ganhei tanta coisa. Deus e o povo tocantins me deu tantas vitórias. E eu vou continuar lutando. É isso que eu penso, que a partir do momento que você entra na vida pública, primeiro, se você não tiver uma família sólida, as coisas não vão bem, não acontece da forma que você acha. Então eu vejo que hoje, eu posso dizer, já tenho meus filhos formados, eu acredito que eu dei oportunidade para muitas pessoas nesse estado, mas eu ajudei, mas também fui ajudado. E qual foi a ajuda que eu tive? A confiança de ter vários mandatos eletivos para poder contribuir e colaborar. Então hoje eu posso dizer que o Tocantins é um estado que eu só devo gratidão. Gratidão a toda a população, independente de quem votou, deixou de votar. O mais importante é que você tem que reconhecer o que fizeram por você também. Governador, agora, como é que o senhor assimila essa ideia de afastado, processado, perde o poder que foi lhe dado pelo povo por uma ação judicial, e aí depois, lá na frente, depois da água passada pelo rio, vem
A justiça arquiva o processo e reconhece que não tinha nada para lhe incriminar. Bem, Jerônimo, Como é que o senhor recebe isso? é muito triste. Eu tenho um grande respeito pela justiça brasileira. Eu entendo que, primeiro, a justiça de Deus, depois a justiça do homem. Ela falha, mas não tarda. E nesses episódios que aconteceram conosco, e não só eu, tantos outros líderes políticos, que já aconteceu também, mas no meu caso específico, eu fui tirado do governo a primeira vez, fazendo um governo tranquilo, sereno, fazendo uns programas sociais que vinha de encontro somente os mais necessitados, resgatando a dignidade das pessoas. De repente me tiram por causa de um programa social. Interessante, depois os outros governos tiveram programas parecidíssimos com o que eu fiz. Bom, me tiraram a primeira vez. Ganhei uma eleição para o Senado Federal. Não deixaram eu assumir. Olha o prejuízo. Olha o prejuízo. Bom, logo em seguida, eu fui eleito, reeleito e me tiraram do governo. Daí 2 anos, 4 anos, eu me elejo governador novamente. Entendeu? Pela vontade popular. E outra, sem demérito a ninguém. Ganhei as 3 eleições no primeiro turno. O mérito é a população que confiou em mim. E a última, inclusive, contra o governo, né? Contra o governo, quer dizer. Era oposição. Eu era oposição. E a população me deu mais uma oportunidade. De repente inventam uma inverdade. E essa inverdade se torna um processo que maculou com a minha saída novamente do governo. Bem, Jerônimo, aí você me pergunta, como é que ficava isso? Como é que era a sua cabeça? Eu digo para vocês, eu tenho a minha consciência tranquila, saber que eu não cometi esses erros que imputaram a mim. Tanto é que a população, se tivesse algo contra mim naquele momento, não me dava uma eleição. E eu fui eleito governador pela 3ª vez, passando por todos esses momentos. Quer dizer, se eu fui candidato, eu não estava inelegível. Certo? Quando foi em 2014, inventaram algo que gerou o que gerou. Deixei o governo, mas deixei de cabeça erguida. Mas mesmo assim parecia que não estavam satisfeitos. Tiraram o Marcelo, achavam que só estava prejudicando o Marcelo, não estava prejudicando, era o Estado. O Estado estava sendo prejudicado. Mas eu continuei a minha caminhada. Eu não desisti. Não desisti. Tanto é que minha mulher foi deputada federal por 2 mandatos. Só perdeu com uma votação altamente expressiva por causa da legenda, do coeficiente eleitoral. Então, nós devemos muita fineza a essa população. Agora, ficou marcado? Fica marcado. Mas eu ando nesse estado, Jerônimo, hoje. Ninguém comenta que o Marcelo saiu do governo, ninguém comenta que o Marcelo aconteceu isso ou aquilo com ele. Pelo contrário, as pessoas me recebem tão bem, porque o governador, me chama de governador, o senhor aqui tem uma marca, mas é a marca da humanização, da democracia, do respeito ao cidadão. É isso que nós deixamos e procuramos no dia a dia continuar tentando resgatar o principal. Porque eu digo o seguinte, nós estamos vivendo num mundo da desumanização. A pandemia veio naquela época para dizer o seguinte, não tem pobre, não tem rico, não tem rico, não tem pobre. Nós somos todos iguais. Todos iguais. Então, eu vivo hoje um momento sereno, sabedor, tem processo. Veja bem, eu vou dizer aqui para a sociedade. Nós temos um processo, vou falar um processo, que se tornou mais de 100. Um processo de pontes. Nós estamos trabalhando para tentar dirimir esses processos. Quando eu falo uma ponte, foi gerada 100.
E o que significa isso? Desenvolvimento. Nós temos pontes e mais pontes nesse estado. Eu estou dando só um exemplo de um processo. Aí você fala, como é que fica a cabeça do governador, ex-governador Marcelo Miranda? Fica imaginando. Levamos a obra e fomos penalizados. Aprovado pelo Tribunal de Contas. E as contas foram aprovadas. Então eu estou dando esse exemplo, nada contra a justiça, eu respeito todas as pessoas da justiça, mas espera aí, tem limite. Tem limite. A gente nós que fomos criados dentro de um sistema familiar e que vai para o lado político, a gente tem que respeitar as pessoas. As pessoas têm que entender que aquele voto que foi depositado em confiança naquele cidadão tem que ser respeitado. Lógico, também um cidadão que foi eleito, ele também tem que saber da importância daquele voto recebido e que ele faça um bom trabalho. Porque realmente um deslize pode ser fatal. Mas eu confesso que eu estou muito sereno, muito tranquilo. Evidente que momentos que a gente passa são momentos altos e baixos, mas hoje eu digo para você, igual eu cheguei aqui no seu estabelecimento, tranquilo, porque eu vim cheguei aqui, eu sei que aqui é um lugar abençoado, onde aqui passam pessoas de todos os quilates. As pessoas que passam aqui, que sentam nessa cadeira, são pessoas que têm uma folha de serviço prestado desse estado, são pessoas que têm o que contar. Isso é muito bom. Hoje dá para, com essa serenidade, com essa calma que o senhor está vivendo hoje, fazer também uma análise do que já foi vivido, do que já foi feito como governador, deputado, e pensar assim, tem algo que eu poderia não ter feito no passado e algo que eu poderia ter feito mais? Sim. O coração, ele fala muito. E na administração pública, você peca, tem momentos, por causa do seu coração. E eu começo dizendo para você que nas minhas 3 gestões como governador, eu tive a oportunidade de ser presidente da Assembleia. Eu governei uma casa de 24 donos. E passei a governar uma casa por 3 vezes de mais de 1 milhão de habitantes. E na administração pública você tem que saber escolher. E eu tenho muita gratidão aos meus auxiliares, pessoas que eu tive a oportunidade de ser colegas, ao convidá-los, e com muito orgulho, todos que eu depositei confiança e confiaram no seu chefe, me deram retorno. E um dos funcionários que eu tive, todo mundo me chamava, olha, mas ele é seu funcionário, como é que o senhor trata? Igual aos outros funcionários, que foi o meu eterno e querido amado pai. Que eu sabia diferenciar o secretário do pai. Quando ele entrava no palácio, em qualquer solenidade, era o secretário com o governador e o governador com o secretário. Bem, mas na administração pública você tem que realmente saber o momento certo de contratar e demitir. E tem hora que você passava despercebido. Pô, como é que esse cara vai comer amanhã? Então eu dou a minha mão palmatória que eu cometi alguns enganos. Mas isso não atrapalhou a gestão na minha época. Aí você fala o seguinte, eu tive a oportunidade no passado de viajar uma parte do mundo em busca de investimentos. Conheci vários países, tive a oportunidade de sentar com vários presidentes da República. Você imagina só, sair daqui para buscar conhecimento fora. E as coisas foram acontecendo no Estado. Aí você fala, o que você fez, o que você poderia ter feito. Eu acho que se eu não tivesse interrompido os nossos governos, e se você for fazer uma reflexão de voltar um pouco ao passado bem próximo,
todos os governadores que entraram saíram da Assembleia Legislativa. Então, se eu tivesse concluído os meus governos, eu teria feito muito mais. Por que eu teria feito mais? Porque eu tinha uma boa parceria com o governo federal, com os governos municipais. Nós sabíamos buscar. E as buscas, elas eram constantes. E as coisas estavam acontecendo. Estavam acontecendo. Então, e hoje, assistindo um cenário no nosso país, no mundo, mas vamos voltar para o Tocantins. Nós temos, que eu sempre digo, nós temos que estar torcendo pelo sucesso do Estado. Independente de quem está à frente do governo. Independente de quem está à frente dos municípios. Independente de quem está à frente das instituições. Porque o momento hoje é de união. O momento hoje é de nós mostrarmos que nós temos condições de nos unirmos mais. E quem está na planície como nós, temos que torcer para o sucesso do governo. Eu sou um torcedor pelo governador Wanderlei, torcedor pelo Estado. Isso eu falo para todo mundo. Certo? Agora, se eu tivesse feito, como eu disse, não tivesse interrompido o meu governo, doutor, nós tínhamos feito muita coisa. Mas aqueles que se sujeitaram a fazer algo contrário, a resposta veio logo imediata. E com quem perde muito é o Estado. Então se eu tivesse hoje na condição do eminente governador do Estado, que está trabalhando, eu estaria buscando muitos projetos. Pela experiência que nós adquirimos. Não estou dizendo que ele não esteja buscando, porque hoje eu estou andando no Estado. O pouco que eu estou andando, eu estou vendo as coisas. O que está acontecendo no município no que eu passo. E eu me lembrei aqui de uma coisa. Eu sempre, quando eu viajava de carro, que eu viajava muito de carro pelo interior, tinha um buraco no quilômetro tal, eu ligava para o secretário. Secretário, no quilômetro tal tem um buraco. E no dia que eu voltar aqui, se tivesse buracos, nós vamos ter que ter uma conversa. Eu vigiava, eu prestava atenção nas coisas. Então isso parte muito, Jerônimo. Eu não sei se eu fugi um pouco da sua pergunta, mas o passado foi importante. O presente está sendo importante, porque você está vendo o que você fez, deixou de fazer, e torcendo para que as pessoas façam. E façam bem. Para que o Estado não tenha um prejuízo no presente e no futuro bem próximo. Já que o senhor falou na questão do secretário e pai Prito Miranda, há muitas especulações em relação ao seu último governo, dele ter sido afastado ou mantido não dentro do governo como secretário, mas está acompanhando de fora do governo. O que realmente aconteceu? Foi um cuidado com o pai nesse momento aí para não acarretar mais pressão em cima dele? Olha, eu tenho dito para os meus filhos, tenho dito para as pessoas da importância da família, da importância de um pai. Não é diferente de uma mãe. Eu vivencio meu pai todos os dias como qualquer filho vivencia. Mesmo meu pai partindo, eu não deixo de falar com meu pai todos os dias e pedir conselhos. Meu pai era o maior conselheiro, meu melhor amigo, como seu pai, todos nós. Eu estou falando uma coisa que todos nós familiares, temos família, nós vivenciamos isso no dia a dia. Eu falo muito, aproveite seu pai e vida, beije, fala que você ama seu pai. Não deixa passar nem um dia, como eu nunca deixei passar, nem um dia de falar com meu pai. Bem, meu pai foi deputado estadual, 16 anos, 4 mandatos. Meu pai foi secretário de Estado na época de Goiás. Meu pai foi presidente de órgãos como o IDAGO, que é o nosso Intertins hoje, Instituto de Terras de Goiás. Meu pai teve o privilégio de ser convidado com a criação do Estado do Tocantins, e ele teve, como Siqueira, como Zé Freire, como Totó, como Agaúcho, como tantos líderes políticos do passado
A importância, eu falo os políticos, aí antes vem os técnicos, a importância da criação do Estado do Tocantins. A história do Tocantins, Jerônimo, ela tem que ser contada, decantada no Estado todo. Nós temos que instituir nos nossos municípios, isso eu tenho dito para algumas pessoas, da importância de falar sobre a história do Tocantins para chegar até o momento da sua criação. Todos que foram importantes nesse processo. Bom, meu pai teve naquele momento de glória, foi presidente do DERGO, Departamento de Estado de Rodagem de Goiás. Bem, aí vem meu pai, o Siqueira o convida para vir trabalhar com ele. E para muitos que não conhecem a história, meu pai foi advogado do Siqueira, muitos anos. Siqueira dormia na casa do meu pai em Araguaína. Eles eram grandes amigos, mas na época da campanha, meu pai do PSD e ele da UDN. Meu pai MDB e ele da Arena. Para os mais novos, hoje em dia, como se fosse um do PT, outro do PL, né? Sim. Bolsonaro e Lula. Uma lembrança. Bem, meu pai foi convidado para vir para cá, como secretário de governo. Mas antes disso, meu pai tinha que fazer, como se diz, abrir a estrada para chegar a ser, como se diz, a ser realmente uma pessoa que foi convidada para ser auxiliar do Siqueira, como o Siqueira sempre teve os seus companheiros. Mas muitos não sabiam da história do Brito Miranda com o Siqueira e vice-versa. Na época de Araguaína, na época de Colinas e etc. Bem, meu pai foi convidado para ser secretário de governo, depois secretário de infraestrutura, e eu vou e me elejo governador. Eu não poderia, sem desmerecer nenhum profissional, deixar de convidar naquele momento o então doutor José de Maia Brito Miranda para continuar na minha equipe. Até porque já fazia parte Já da equipe. fazia parte. Siqueira. O Siqueira. E assim eu fiz. E sempre, nós colegas de trabalho, sempre respeitando um ao outro. Fora do palácio, em casa, na rua, era meu pai. Bem, continuou como meu secretário no meu segundo governo e veio o terceiro governo. Eu entendia que aquele momento era o momento de poupá-lo. O momento dele, mesmo fora, está me auxiliando. Ele me auxiliava. As pessoas, quem manda no governo é o Brito Miranda. Não. Tantas pessoas que gostariam de estar no meu lugar e ter um pai, um companheiro para lhe ajudar. E isso meu pai sempre fez. No dia da minha posse, de 2015, dia 1º de janeiro de 2015, até o dia que me tiraram, em abril de 2018. Foi o meu braço direito. Aí me perguntava você, por que o doutor Brito não está no seu governo? Está fazendo falta. O doutor Brito só não tinha salário. Continua atuando. Mas estava lá, dando os conselhos. Tinha minha autorização para conversar com os colegas. O doutor Brito não fazia nada sem a minha autorização. Eu sempre, olha, pai, eu preciso de um auxílio aqui, assim, assim, assim. O que o senhor acha? E meu pai deixou uma leva de companheiros de outrora que hoje ligam para mim e falam, meu filho, como é que você está? Continuo tranquilo, sereno, sabe? Então meu pai, tudo isso, ele nunca deixou de ser um auxiliar. Ele nunca deixou de ter livre trânsito comigo no governo. Porque eu sabia com quem eu estava mexendo. E meu pai era uma pessoa da minha alta confiança e que não ficava sem falar comigo, eu não ficava sem falar com meu pai, nem um dia. Mesmo ele viajando, a gente falava. Esse é um pouquinho da história, por que o Brito Miranda, para mim, ele não foi secretário nomeado, mas era um auxiliar
certo? Não diga ad hoc, mas era um auxiliar de verdade, sem desmerecer o auxiliar ad hoc. Governador, agora, se eu fosse buscar assim na mente os seus 3 governos, enumerar aí, vamos colocar 3 obras ou ações que o senhor realizou nesses 3 governos que lhe marcaram positivamente, que lhe deram orgulho de ser o governador que realizou ou aquela obra ou aquela ação para o povo. Bem, Jerônimo, eu acho que o governante ele tem que conhecer o seu estado, os seus distritos, os seus povoados, assentamentos. Como se diz, eu posso dizer que, e falo aqui com muita humildade, mas sereno, e dizer que quando eu assumi o governo em 2003, eu não estava tão preparado. Quando me convidaram para ser candidato, o tempo foi curto para me preparar. Mas já no primeiro governo eu entendia que eu não poderia deixar de ser o Marcelo Miranda. Não poderia deixar de ser o governador Marcelo Miranda. Eleito pela vontade popular e sabedor que eu tinha vários desafios. E o meu maior desafio primeiro era me aproximar do governo federal. E quem tinha sido eleito tinha sido o presidente, hoje, presidente novamente pela 3ª vez, Lula. Nós apoiamos o José Serra naquela época. Bom, eleito da oposição. Governador eleito da oposição. Mas sabíamos que nós tínhamos que realmente superar as adversidades, em tudo que era possível para chegar até o governo. Entendeu? E assim o fizemos. Aí, Jerônimo, ouvintes, é onde nós entendíamos da importância do buscar, e saber buscar, de aproximar das correntes, principalmente do Congresso Nacional, dos representantes do Congresso Nacional, estarmos juntos para buscar os bons projetos. E interessante, as coisas foram acontecendo. E quando você fala em projeto, olha, para mim, nós instituímos projetos do governo mais perto de você. Foi um projeto que você trouxe de volta a humanização. Esse é um projeto que foi cantado, decantado no estado todo. As obras estruturantes. E quais eram as obras principais? O governador Siqueira Campos iniciou o estado. Não tinha nada. Veio o governador Moisés Avelino, 4 anos de governo, iniciando também. Logo vem o Siqueira novamente. Aí vem o Marcelo Miranda. Muita coisa para se fazer nesse estado. Aí como buscar? Aí onde eu falo que o doutor José Edmar Brito Miranda foi importante, como os demais colegas, secretários, auxiliares do primeiro, segundo e terceiro escalão. Vamos buscar, vamos trabalhar. Aí, meu irmão, eu encontrei na parceria do governo federal os melhores projetos para os estados. Qual que eram os projetos? Eram as interligações, os investimentos em infraestrutura, em pontes, bueiros, rodovias. Isso nós começamos a fazer, expandindo o estado. Com isso, começaram a chegar os investidores. Começaram a acreditar no estado, não que não começaram a acreditar desde o início. Os que vieram no início não acreditaram, voltaram. Mas os que acreditaram estão aqui até hoje. Já estão na 2ª, 3ª geração. Bem, aí, bom, vamos lá. Mas nós queremos mais. Pavimentamos, recuperamos rodovias vicinais, estradas vicinais. Mas nós queremos mais. Qual mais? Programas sociais na área de habitação. Jerônimo, naquela época, nós levamos para o Tocantins, inclusive para a capital, 40 mil unidades de habitação. 40 mil unidades. 40 mil famílias.
multiplica por 2, por 3. Bom, um programa fantástico. Mas nós tínhamos que buscar mais coisas. Nós tínhamos que investir na zona rural. Em Palmas foram quantos? O senhor lembra? Foi muitas, foi umas 2.000, 3.000 naquela época, 1.000 e pouco, 2.000 e pouco. Tem um setor aqui, é 1.200, 3.000, que aqui está no centro da cidade, que nós entregamos 1.000 unidades, 1.000 e poucas unidades. Eu passo lá de vez em quando e fico assim, olha aqui, quem achava que estava longe, está no centro da cidade, sem desmerecer os bairros, setores que aí estão. Aí começamos a entender da importância do Jalapão, da importância da Ilha do Bananal, da importância do Bico do Papagaio, nosso querido Bico do Papagaio, a interligação das rodovias, os programas que nós levamos na área. Bem, mas saúde, educação, segurança pública, tudo isso no meu governo, nos meus primeiros governos, ainda estava para ser implantado, não que não foi implantado no início, mas estava muito ainda capenga. Por quê? Porque era um Estado novo, em formação. E hoje, e naquele momento eu tinha que ter mais policiais militares, policiais civis, e tinha que fazer concurso. E nós implantamos concursos públicos. Nós demos à educação o direito de ser educadores, não que não tinham, mas nós fortalecemos a instituição. E ora, hoje quem está brilhando, eu falo que eu respeito e admiro, a senadora Dorinha, sem desmerecer os outros senadores, que tem um trabalho, foi serviço prestado, a senadora Dorinha é uma educadora de mão cheia, que teve condição comigo no meu governo, nos meus governos, de fazer um trabalho excepcional. Foi sua secretária. Foi minha secretária de Educação. Como a professora Vanessa, depois minha secretária, certo? Que fez também um trabalho excepcional. E demos condições realmente dos nossos educadores ter a condição de dizer assim, eu quero continuar vivendo nesse estado, porque na área educacional nós estamos sendo respeitados. Não estou dizendo que eu não procurei fazer para os outros segmentos da administração pública. Bom, formatamos aí um grupamento, somente na área administrativa, mas eu volto a dizer para você dos investimentos internacionais, das parcerias que funcionaram, eu nesse estado, eu vejo tanta coisa que nós fizemos e que os outros governantes procuraram fazer. Então, em todos os setores eu posso dizer que nós deixamos a nossa marca. Mas para mim a marca maior, Jerônimo, tem como... eu chego em casa, você falar para minha mulher, eu acho que eu cumpri uma etapa da minha vida, do dever cumprido. Mas não tem coisa melhor que você trazer para perto de você o cidadão e a cidadã e dizer o seguinte, está aqui, ó, esse documento é seu, da sua casa, da sua terra. A chave da sua casa está aqui. Para mim não tinha coisa melhor. Para mim não tinha coisa melhor que ir no Jalapão e ver a grandeza sendo despertado o nosso turismo. Não tinha coisa melhor que você chegar em qualquer município e dizer o seguinte, aqui nós plantamos uma semente, está sendo colhido. E as gerações estão aí para quem quiser ver. Então muita coisa foi feita. E por isso que eu falo para você, hoje eu reclamar, todo mundo reclama. Mas hoje eu posso dizer assim, poxa vida, eu tenho 62 anos. Com 40 eu cheguei no governo. E você é uma das provas vivas que me conhece desde o meu primeiro mandato, quando eu fui deputado a primeira vez em 1990. Governador, agora, lembrando aqui que eu estive presente também, ainda morava em Araguaína nessa época, o senhor falando aí, me lembrei aqui do dia que o senhor entregou a nova etapa do HGP. O senhor lembra como é que estava antes? Como é que foi esse dia dessa entrega? Aqui em Palmas. Lembro como se fosse hoje. Olha, foi um dia memorável. Um dia onde nós tivemos a presença de governadores, inclusive o governador de Goiás, me lembro bem que estava aqui,
governador de Goiás, Marconi Perillo naquele momento. Tivemos a presença de várias lideranças nacionais, mas e do presidente da República. E me recordo, antes de nós inaugurarmos, que eu peguei, naturalmente, o esqueleto. E naquele momento, na inauguração, entregamos 200 leitos. Fomos a Aparecida do Rio Negro lançar a obra da 010, como presidente da República. E lá o presidente tinha um Fiat, acho que era um Fiat, subiu no conselho do Fiat e fez um belo discurso naquele momento. Viemos para cá para inaugurar o hospital. 200 leitos. E o que é o destino? Quando eu voltei em 2014, eu entreguei mais 200 leitos. Então, 400 leitos. Mas nós estamos vendo a evolução aí. Da mesma forma, Grupi. Até hoje não foi entregue. Mas eu quero dizer que nós não entregamos por erro técnico. Quando eu assumi o governo, tinha um erro técnico que a empresa teria que refazer alguns setores, mexer novamente na construção. E me consta que até esse momento agora não foi entregue o hospital. E realmente não foi. Não está pronto como deveria estar pronto. Da mesma forma, Araguaína está em construção. E eu tenho certeza que será uma obra muito importante, como a saúde é importante. Mas a obra física, ela traz a você certa humanização. E que nos falta muito isso ainda, né? Mas nós temos bons profissionais, eu tenho certeza que o Hospital de Araguaína, como o Hospital de Augusto, qualquer hospital, tendo gestão, as coisas acontecem na saúde. Eu lembrando aqui ainda do HGP, eu queria fazer aqui uma lembrança. Nessa segunda etapa eu estava presente aqui em Palmas e acompanhei o senhor no dia que foi entregar a segunda etapa. E até lembro do que eu falei na época, que geralmente o político, quando ia entregar uma obra, igual o hospital, ele gostava de... A gente acompanhava tudo, de mostrar primeiro o hospital pronto, vazio, tudo novinho, e filmar e mostrar aquilo para depois fazer o uso. Quando o senhor foi inaugurar o HGP, a segunda etapa em cima, já estava tudo lotado já. Exatamente. Os leitos todos lotados. lotados. E eu saí visitando com a minha esposa e a equipe, todos os companheiros, apartamento por apartamento. Me lembro bem, você lembrou bem dessa passagem. Tá? Porque na época as pessoas estavam nas tendas ainda, né? Naquela época. Foi um desafio que nós tivemos. Vai tirar a tenda ou não vai tirar? Essas tendas vai ser... Tiramos as tendas. Conseguimos equacionar aquele problema. Entendeu? Então eu vejo que nós procuramos fazer muito também na área da saúde, investimentos físicos e investimento humano. Entendeu? Porque, olha, não adianta. As pessoas que criticam a saúde têm o seu direito de criticar, mas nós não podemos culpar os profissionais, nós não podemos culpar. Falta medicamento, falta isso, aquilo. Quem já está militando há muitos anos ali, certo? Tem que entender o seguinte, que nós temos que procurar fazer o melhor. Mas tem limite também. Tem limite. Em qualquer setor tem limite. Então eu vejo que as coisas... Olha, o Tocantins nós temos que estar sempre dizendo, é um estado promissor. É um estado que ainda vai trazer muito orgulho para todos nós, somente para as futuras gerações. Quem conheceu Palmas, como nós conhecemos no início, quem conheceu o estado de Goiás, o norte de Goiás, como nós conhecemos, hoje aqui nós não podemos dizer, não podemos falar muita coisa não, nós só temos que agradecer a Deus e essa população maravilhosa, saber que nós temos uma capital em crescimento, um estado em crescimento, certo? E dar oportunidades. Eu acho que a sociedade nos cobra muito, mas também nós procuramos dar o retorno. Agora, eu acho que o Tocantins já merece um surgimento de lideranças novas, em todos os segmentos. Falando em lideranças novas, só falando aí, eu já começo a perceber assim, o senhor está animado. Parece que Marcelo Miranda não vai pendurar chuteiras agora não, né? Olha, Jerônimo, meus ouvintes, meu pai antes sempre falava com a gente, cabeça erguida e vamos em frente. As adversidades é para quem precisa de peito para enfrentar. E eu estou aqui, hoje com vocês aqui, e não vou negar que
como presidente do MDB estadual, trabalho todos os dias, vou ao diretório, estando aqui, estou atendendo as pessoas, minimizando os municípios com os diretórios, com as comissões provisórias, etc, etc. Eu estou em contato com o Tocantins praticamente quase todos os dias. Eu vou falar aqui uma informação, o governador não me pediu o segredo, mas eu acho que já é uma coisa pública, inclusive, já é eleitor de Palmas, né? Sim, eu tive... Era de Araguaína. Eu fui sempre de Araguaína, o meu primeiro voto foi em Araguaína. De lá para cá, eu venho votando. Eleição para prefeito, eleição para governador, qualquer eleição que teria, eu estava sempre lá. E vou dizer uma coisa, tive a oportunidade de votar para presidente da República Ulisses Guimarães, o nosso timoneiro maior. Votei em Araguaína, como votei para todos os presidentes da República nas eleições presidenciais e governamentais e, é evidente, para os municípios. Transferi meu título para Palmas, hoje eu sou eleitor de Palmas. Até brinquei com alguns companheiros, rapaz, eu tenho que arrumar agora um candidato a vereador, candidato a prefeito, brincando, né? Mas nós estamos torcendo para que as coisas aconteçam bem, para que nós possamos ter no futuro uma apresentação de lideranças que queiram contemplar a nossa capital, o nosso estado, certo? Que é o mais importante. Eu estou animado, eu realmente não tenho o direito de desanimar. Eu estou animado por quê? Porque eu acho que eu posso, pelo um pouquinho de experiência que eu adquiri na minha vida, eu posso contribuir, posso colaborar, entendeu? De uma forma muito clara, não deixar o companheiro cair num abismo. E hoje, para você cair num abismo, tem uns que só falta empurrar. Tem uns que empurram mesmo, né? Agora, falando em Palmas, já que o senhor é eleitor de Palmas, temos observado aí que já corre uma campanha de alguns pré-candidatos se movimentando. E entre essas promessas, vou até recordar aqui, vou lembrando do HGP, o senhor que tem experiência em fazer hospital, uma das promessas daqui em Palmas é construir o tão prometido hospital municipal. Jerônimo, esses dias eu tive a oportunidade de, numa entrevista, falar sobre, como eu estava falando sobre saúde, e eu toquei nesse assunto, sobre a construção do hospital municipal. É de suma importância. Não tem como fugir desse desafio. O Hospital Geral de Palmas, ele recebe diariamente pessoas da nossa capital, do estado e também de cidades, dos estados circunvizinhos. Nós não podemos fechar as portas. Agora, para desafogar, nos outros estados, as coisas deram certo. Por que aqui não vai dar certo? Eu acho que vai dar certo. Eu acho que o maior desafio do governante futuro da nossa capital é uma obra como o Hospital Municipal. Tem que desafogar. Aí você fala, então já tem vários pré-candidatos, pretendentes. Eu rogo a Deus que eu possa assistir uma campanha de alto nível. Uma campanha de alto nível. Porque nós precisamos, mais uma vez, demonstrar à sociedade que quem está se apresentando, que vai se apresentar, tem uma folha de serviço prestado, tem folha de serviço prestado. Não adianta vir candidatos, futuros pré-candidatos, que nunca fez nada. Mas aí, eu não estou aqui para desmerecer nenhum segmento. Tem muitos aí bons segmentos que podem se apresentar para serem pré-candidatos. Então eu vejo que o momento agora é de uma reflexão muito grande para quem for se apresentar na nossa capital e, por que não dizer, nos outros 138 municípios. Nós precisamos de passar por não estou dizendo aqui por uma lavagem cerebral, mas nós precisamos passar por um momento onde a população nos cobra. Então nós temos que chegar naquele momento a apresentar algo que vá se acontecer. Tudo muito coisa que é a longo prazo, mas nós precisamos a curto prazo de muita coisa. É na área educacional, é na área da saúde, é na área da segurança pública, é em setores que vêm realmente de encontro no dia a dia da nossa sociedade.
entendeu? Essas obras faraônicas que dizem que fazem, eu ainda quero ver, Jerônimo, eu sempre digo assim, faltam 38 anos para chegar aos 100. Eu creio que eu vou chegar aos 100, se Deus assim me permitir. Eu já enfrentei doenças, ultimamente enfrentei um câncer, todo mundo sabe disso. Estou muito bem de saúde, graças a Deus, certo? Mas eu quero ver ainda, andar pelo esse estado e ver as belas cidades sendo como se diz, construídas de forma, não com aquela arquitetura, mas de forma que se torne uma cidade atraente. Isso nós precisamos dizer. Olha, quando eu ando nessa Belém Brasília, cortando esses municípios, eu sonho. O político sonha, né? De ver esses municípios crescendo, se desenvolvendo. Olha, nós vivemos num momento do Tocantins que o agronegócio é muito forte. Nós precisamos de indústrias, precisamos disso ou aquilo. Mas nós temos que ter um mercado forte. Então eu quero dizer para você que hoje o que nós precisamos é gerar emprego, gerar renda. E nós só vamos conseguir se os nossos governantes entenderem da sua importância para que isso aconteça. Bacana. Governador, como eu falei, até perguntei muito, porque o senhor que vai conduzir aqui a conversa, mas eu vou deixar aqui, o senhor aberto aqui para o senhor falar. Tem alguma coisa que o senhor precisa, quer falar, tem vontade de abrir o coração? Ô Jerônimo, a vontade você já me deixou à vontade desde o início do programa. Mas eu quero, mais uma vez, agradecer essa oportunidade. Eu acho que eu falei até coisas que... Tem coisas que você deveria levar para o túmulo. Meu pai dizia isso. Mas tem coisas que não dá para você levar para o túmulo. Tem coisas que você tem que colocar em evidência. Você tem que falar, você tem que ter coragem para enfrentar. E eu sou sincero, eu sempre fui um cara pacato. Eu sempre procurei, no silêncio, na minha vida, tentar exercer os meus direitos, respeitando ao próximo. Mas chegou num momento da minha vida, pelas oportunidades que eu tive, eu acho que eu tenho o direito, dentro de uma ética, falar. Dizer para as pessoas, olha, Jerônimo, não faça isso. Vamos fazer isso aqui. Ah, eu errei. A pessoa pode me contestar, mas o senhor errou, o senhor tem uma carreira interrompida por algumas vezes. Mas hoje eu tenho para dizer o seguinte, eu tenho a minha consciência tranquila. Que até agora, provar o quê? O que eu fiz? O que nós fizemos? Você entendeu? Porque eu ando de cabeça erguida, eu ando sereno. Entendeu? Por que eu digo? Então eu hoje, o governador Marcelo Miranda, o ex-governador Marcelo, será que ele ainda tem pretensões lá para frente? Tudo o tempo dirá. Eu não estou, nunca vou deixar a vida pública, que eu faço política todo dia, mesmo que tenha hora contrariado. Eu não tenho direito, a pessoa quer me falar mal de mim, fale. Mas fale o porquê que está falando. Porque se eu falar alguma coisa, eu tenho que ter consistência no que eu estou falando. Então hoje o Marcelo, ele fala. Eu entro num banco, eu entro num hospital, eu entro num mercado. Eu falo. Eu chego em Brasília, eu entro em qualquer ministério. Eu entro no palácio. Porque lá eu construí, plantei sementes. E estou colhendo agora. Então, quando você me deixou à vontade para dizer, eu falo assim, o Marcelo Miranda está vivo. E pronto para a luta. E pronto para a luta. É isso que eu estou aqui, por isso que eu estou aqui. Você me deu essa oportunidade de dizer assim, eu estou pronto para a luta. Tem líderes políticos aqui, quando eu falo líderes, são políticos que estão me procurando, me procuram, pessoas que têm cargos eletivos, são mandatários, estão me procurando para conversar. Eu falo, olha, eu só quero dizer uma coisa para vocês, eu estou aqui para somar, não quero dividir com ninguém. Eu estou aqui para somar. Agora, nós não podemos entrar em canoa furada,
porque a população não merece ver afundar um projeto antes de iniciar. Essa é a minha visão. Então eu quero lhe agradecer a sua equipe, e parabenizá-lo, porque é uma equipe familiar. Verdade. Equipe familiar, e dizer para você, toca o barco. Cabeça erguida, vamos em frente, e eu estou sempre à disposição da população tocantinense. Sou um soldado. E se for, quem sabe, no momento dessa caminhada, ser promovido, voltar a ser promovido por algum patente, Pronto. Estou pronto. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos. E aproveito para trazer um abraço da deputada Dulce, ex-deputada Dulce Miranda, uma pessoa, não é porque é minha mulher, mas foi uma pessoa muito especial para mim e para o Tocantins, que ela sempre procurou dar a sua vida em prol da nossa comunidade. Um abraço a todos. Bacana, governador. Eu não posso deixar de comentar que a foto de perfil do seu WhatsApp com a deputada Dulce ficou muito bacana também, viu? Eu estou jovem, né? Mas ele tá muito obrigado. Muito bacana. Um abraço, muito obrigado ao governador Marcelo Miranda e a todos vocês que nos acompanharam. Em breve vamos voltar com outro bate-papo bem legal para você conhecer mais um pouco da história do Tocantins. Até mais. Tchau.